Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos. Já parou para imaginar como é difícil alguém tomar a decisão de largar o álcool de uma hora para outra? Já parou para imaginar como é difícil fazer com que essa situação seja uma situação real, de realidade, de mudança? Bom dia, bom dia. É complicado, bom dia. Bom dia. É complicado parar e dizer assim, não, eu vou parar de beber. Eu vou parar de uma hora para outra. Não é simples, é uma tarefa difícil. Isso requer muito esforço, requer muita renúncia, requer muita perda, requer muito... Tem uma palavra que eu acho muito interessante, que é a palavra perdão, né? Perdão. O perdão ele tem um significado muito amplo, né? E muito profundo sobre o que é perdão, né? Mas eu gosto de utilizar uma analogia com essa palavra, que fala sobre perdão é aumentativo de perda, né? Por que eu penso nisso? Porque o perdão é alguém que vai perder algo muito grande. E o alcoolista ele vai perder algo muito grande. Não é fácil você abandonar anos de relacionamento, não é fácil abandonar anos de proximidade de algo que te fez tão bem. E pode agora não estar fazendo, mas já fez, né? Esse relacionamento entre o alcoolista e o álcool é algo tão duradouro, você pode ver que é diferente de outras substâncias. Outros dependentes de outras substâncias é diferente do alcoolista. Normalmente um usuário de cocaína, de maconha, ele não tem uma paixão assim vassaladora pela droga que ele utiliza. Normalmente ele tem um relacionamento, mas ele não é apaixonado como o alcoolista é apaixonado. Tanto é que se utiliza muito o conceito do alcoólatra, né? Ou seja, o alcoólatra alcoólatra vem de idólatra, né? De adorar, de querer bem, de estar bem com aquela substância. O alcoolista ele tem uma dificuldade de largar, porque na verdade foram anos de relacionamentos duradouros, bons, que aonde ele guarda na memória dele dias épicos, de prazeres, de alegria, de momentos bons. Ele recorda todas as datas boas que ele passou bebendo. O problema é que agora, no final dessa caminhada, ele já está num processo de degradação, de perdas. Mas como é que você faz com as lembranças? O que você faz com as lembranças daquilo que você viveu? Como esquecer tudo isso? Como diz aquela música acho que é Chitãozinho Chororó, que fala, né? Um fio de cabelo no meu paletó. As lembranças estão lá. Tudo que ele vivenciou durante toda a vida dele de uso está lá, está guardada lá naquele ambiente, né? E como é que ele faz agora para poder se desfazer de tudo isso, se desvencilhar desse emaranhado de coisas? Não é uma tarefa fácil. Então, quando você falar assim, por que você não para de beber? Por que você não fala assim, vamos lá, eu te ajudo a parar de beber? Porque todo fim de relacionamento, você não consegue lidar com isso sozinho. Você quer ver uma coisa? Os relacionamentos quando se acabam, normalmente por detrás dessa separação existem pessoas extraordinárias que estão dando suporte, conselheiros, pastores, padres, amigos, irmãos, famílias que estão ali do lado. Olha, não, acabou, mas olha, nós estamos juntos, você vai sair dessa, você daqui a pouco está encontrando outra pessoa, daqui a pouco você vai encontrar alguém que vai te dar valor, daqui a pouco você vai encontrar alguém que quer realmente te dar o que você merece. Ele não te merecia ou ela não te merecia, não é assim que funciona. Só que o alcoolista, normalmente as pessoas falam assim, por que você não para? E pronto, final, não tem conversa, não tem ajuda, não tem abraço, não tem aquele lance de falar assim, não, eu tô contigo, eu vou te dar uma força, o que você precisar eu tô para te ajudar. Não tem isso. Normalmente a pessoa fica só. E essa solidão e essa distância, esse distanciamento de tudo é muito complicado. Então quando você parar para imaginar a vida de um alcoolista, de alguém que bebe de forma abusiva, como é difícil para ele parar. E sendo assim,
eu te incentivo a caminhar com a gente nesse canal. Acompanha nossos vídeos, porque eu vou te dar todas as dicas de como você fazer esse suporte para um alcoolista e motivá-lo, porque tudo que ele quer é parar de beber. Não tenha dúvida quanto a isso. Tudo que ele quer é parar com álcool. A dificuldade é como. Como é que ele vai largar isso tudo e qual é o suporte que ele vai ter? Sabe qual é o suporte de um alcoolista? É tratamento, uma internação, é uma vida dura. É um discurso que se diz, não tem jeito. Uma vez alcoolista, sempre alcoolista, não vai ter solução para você, não tem jeito. E é isso, esse é o conceito de alguém que vai tentar parar de beber. Alguém que vai terminar um relacionamento, por exemplo, que está casado há muitos anos e que vai terminar esse relacionamento por vários motivos, por uma forma abusiva, seja lá o que for. Ele tem uma perspectiva, por mais que seja difícil, mas existe uma perspectiva. Olha, você vai encontrar alguém que te dê valor. Você vai encontrar alguém que faça melhor do que ele fez. Você vai encontrar alguém que vai te dar um suporte. Você vai encontrar nessas questões, não é esse olhar esse processo de auxílio, de suporte que ele vai ter. O problema do alcoolista é ao contrário, ele fica numa tremenda solidão, porque todo mundo acha que essa é uma decisão única dele, e não é. Não é uma decisão somente dele, não é ele que decide só quando vai parar, ele não vai aguentar isso, é um relacionamento muito forte. É um relacionamento muito forte entre ele e o álcool. E nós temos a mania de achar que essa decisão tem que ser uma decisão única e exclusiva dele, afinal de contas foi ele que entrou nessa. Afinal de contas, foi ele que quis fazer isso. Afinal de contas, foi ele que entrou nessa roubada. Não, precisamos dar o suporte que ele precisa. O alcoolista não tenha dúvida de uma coisa, ele quer muito parar. Ele quer muito parar com álcool, ele quer muito parar de beber, ele quer muito parar com esse vício. Só que nós precisamos entender que o fato dele querer muito não é o suficiente. Ele precisa ter o suporte necessário para poder mudar esse conceito. Ele precisa de um suporte necessário para mudar esse conceito, porque senão vai ficar complicado. E uma das coisas mais importantes a ser feita nesse momento não é o julgamento, é o apoio. E melhor do que isso é abrir o jogo com ele de formas claras. Olha, às vezes as pessoas têm a dificuldade de encontrar um caminho para poder ajudar um alcoolista, e a melhor forma para você fazer isso é através da honestidade. Olhar nos olhos deles e falar assim, olha, a gente precisa conversar sobre esse assunto. Sabe por quê? Às vezes a família já está há tanto tempo nesse processo de desgaste que ela não acredita mais que esse diálogo vai acontecer. Mas você precisa colocar um corpo estranho nesse processo. Precisa colocar um corpo estranho nesse processo, porque senão vai ficar complicado. Se você não colocar um corpo estranho, o que é um corpo estranho? Normalmente quem poda árvores, né, fazem trabalho de jardinagem. Eu vi outro dia acho que foi num horto, e eu vi uma árvore pequenininha. Eu falei, rapaz, é uma forma de podar, né? Um pé de laranja pequenininho, mas cheio de laranja. Eu falei, como é que funciona isso, gente? O bicho nem cresceu ainda, já está dando fruto. Como é que isso acontece? Aí o rapaz falou, não, existe uma forma técnica de podar e ele não cresce. Aí eu fui procurar saber que técnicas são essas, né? Aí ele falou assim, olha, existem várias técnicas, mas existe uma que é muito interessante. Você pega, quando você cortar o galho, você pega uma pedra ou um pregozinho e fica dentro do galho, assim, onde foi cortado. E esse corpo estranho atrofia o galho. Ele não cresce. Ele vai para o lado, mas ele não cresce. Eu falei, é assim então que acontece. Às vezes nós precisamos colocar um corpo estranho nesse crescimento do uso do álcool. E o corpo estranho é o diferente do que você está fazendo, do que você está acostumado a fazer. Talvez tudo que você esteja fazendo pareça ser certo, que é chamar atenção, dar bronca, brigar. Talvez esse seja o conceito que você acha ser certo. Mas a forma certa de tratar um alcoolista e de mudar esse quadro é mudar a perspectiva dele em relação a você. Para um pouco do que você está fazendo.
Para um pouco das brigas, para um pouco das discussões, para um pouco das acusações e tenta levar um diálogo mais maduro. Eu sei que vai ser difícil no início, não vai ser fácil, mas olha, deixa eu te falar uma coisa, vai trazer resultados. Chama ele para uma conversa, fala, olha, nós precisamos conversar sobre determinados assuntos. E não dá muitos detalhes não, deixa a coisa acontecer. Parece que ele não vai dar a importância que você está falando, mas vai chegar uma hora que ele vai começar a refletir que assunto é esse. Você vai criar uma dúvida. E esse corpo estranho vai aumentar, esse corpo estranho vai atrofiar alguns avanços na vida dele. E aí você tiver família grande, junta todo mundo, reúne todo mundo e fala, pessoal, nós precisamos conversar com o seu pai, com o seu irmão, com a sua mãe, sei lá, quem estiver usando álcool de forma abusiva, e nós precisamos dar um fim nisso. E aí vocês sentam e falam de forma direta, honesta, falam, olha, nós vamos dar todo o suporte para você e tem uma forma de a gente mudar esse quadro seu e eu sei que você quer. Verbaliza isso para ele, porque sabe o que acontece? Ele quer muito parar de beber. Mas verbaliza isso para ele, não joga na responsabilidade somente nas costas dele, porque ele não vai ter força para sair sozinho. Então divide essa carga com ele, fala assim, olha, eu sei, usa essa frase, é uma dica que eu vou te dar. Fala assim, eu sei que você não quer mais viver essa vida. Incentiva ele de forma contrária, faz um movimento contrário na mente dele. Faz um movimento contrário naquilo que ele acredita. E fala para ele, olha, eu sei que você não quer viver essa vida. Porque se você quisesse, você não sofreria como você está sofrendo, porque eu estou vendo sofrimento em você. E aí você com certeza vai estar mostrando a ele uma nova possibilidade de mudança. Vai estar mostrando para ele uma nova possibilidade de mudança. E são essas novas possibilidades de mudança que vai fazer com que ele mude de fato. Então uma dica é essa. Reúna a família, vê quem tem mais proximidade com essa pessoa e fala para ele exatamente isso. Eu sei que você não quer permanecer no álcool e nós vamos te dar todo o suporte que você precisa. Não fala de tratamento, não fala de internação, não fala de nada disso. Fala de suporte. E deixa que o resto a gente vai continuar te dando todas as dicas. Tá bom? Bom, um abraço a você aí. E vamos compartilhar esse vídeo, compartilha aí, se inscreva no nosso canal. E eu tenho certeza que muitas coisas bacanas vão acontecer.